Pessoal, nesse vídeo eu vou apresentar para vocês os conceitos, né, de banco de dados. No caso, a gente vai na disciplina está sendo utilizado o SGBD MySQL, né? SGBD é uma sigla de Sistema Gerenciador de Banco de Dados, tá joia? E nessa disciplina, além dos programas já citados na plataforma lá, o que você vai precisar é o seguinte: é o AMP Server para trabalhar com o banco de dados, né? O PHP a gente já trabalhou na disciplina anterior, porém agora nós vamos utilizar o MySQL. O AMP Server, além do PHP que nós já trabalhamos, ele disponibiliza um servidor de banco de dados MySQL. A gente vai utilizar ele nessa disciplina. Então esse AMP Server provavelmente você já tem instalado na sua máquina devido à disciplina anterior. Os programas novos aqui é o MySQL Query Browser e o MySQL Administrator, né? E na verdade, hoje em dia, também nessa linha desses dois programas aqui, existe o MySQL Workbench. Se você entrar no site do MySQL, você vai encontrar o download do Workbench. Porém, na plataforma tem um link para download desses dois programas, né? O Query Browser e o Administrator, tá ok? Então, sobre o MySQL, né? Então, já falei para vocês anteriormente, ele é um sistema gerenciador de banco de dados. E o que vem a ser um banco de dados? O banco de dados é uma coleção de dados, né? Que são informações estruturadas, tá joia? Então, você pode pensar no banco de dados aí, por exemplo, em um arquivo, né? Quem já foi em algum escritório se lembra, né, daqueles armários, né, que eram chamados de arquivos, onde dentro das gavetas daquele arquivo tinha todos os envelopes, as pastas organizadas ali dentro, né? Então, o banco de dados nada mais é do que isso. É como se o banco de dados fosse aquele armário, né? O arquivo, tá? E as tabelas do banco de dados, né? E isso você aprendeu lá na disciplina de modelagem de dados, né? Que você cria o banco e dentro do banco existem as tabelas, né? Então, é como se aquelas gavetas do arquivo fossem as tabelas do banco de dados. E dentro das tabelas existem os dados. Então, fazendo analogia, né, dentro daquelas gavetas do arquivo, tem os dados. Né? Cada pasta seria um dado diferente, uma informação diferente. Tá? Então, nada mais é do que isso. Um banco de dados é uma coleção de informações organizadas. E a gente tem que ter uma forma, né, de trabalhar com essas informações. No caso dos bancos de dados MySQL, né? Então, para adicionar, acessar e processar dados armazenados no banco, você necessita de um sistema gerenciador de banco de dados. Então, o SGBD MySQL é o sistema que permite isso, você manipular esse banco de dados, né? Tanto para inserir quanto para deletar informações ou mesmo que seja para alterar alguma informação que já esteja gravada no banco de dados. E aí a gente tem algumas formas, né, de trabalhar com o MySQL, que ele é na sua forma pura, você trabalha no Command Line Client, né? Então você tem a linha de comando. Para quem utilizou o DOS em algum momento aí, sabe como é, né? Você tem aquela tela preta e você digita comandos ali para executar alguma função. Então, a linha de comando do MySQL nada mais é do que um prompt onde você digita os comandos. A gente vai ver alguns aqui. Então, ele pode ser utilizado nesse ambiente que eu acabei de falar para vocês, como também pode ser utilizado utilizando aqueles programas que eu acabei de citar anteriormente, no caso do Query Browser e o Administrator, né? E outros aí nessa linha, tá? Tem também aí o Age, SQL, são vários programas nessa linha, tá? Então, vamos falar agora do MySQL Administrator, né? Ele é um programa para executar operações administrativas no banco de dados. Quais operações são essas? Configuração do banco, monitoramento, início e parada do servidor, gerenciamento de usuários e conexões. Então você pode
criar usuários, né, para o banco de dados, não somente o usuário root, que é o usuário, o super usuário, né, que tem todos os direitos sobre o banco. Você pode criar outros usuários no banco de dados, por exemplo, e dar privilégios, né, quais tabelas aquele usuário vai acessar, que tipo de privilégio que ele vai ter sobre o banco de dados. Essas tarefas você pode executar pela linha de comandos também, mas o MySQL Administrator ele facilita isso de forma gráfica, né? Você não precisa ficar digitando comando. Executar backups do banco de dados também é quando você trabalha com banco de dados, é muito importante você ter esse conceito de backup, né? Sempre estar fazendo backup do banco para evitar perda de informações, tá? Então, o Administrator, o próprio nome já fala, né? Ele é uma ferramenta para ações administrativas no banco. Você não executa comandos nele de mostrar informações de tabela, por exemplo, tá? Para esse tipo de aplicação que eu acabei de falar, né, para exibir ou alterar alguma informação, você tem o MySQL Query Browser, tá? Que é uma ferramenta gráfica também, tá? E você trabalha com as tabelas. Você exibe informações, insere, altera informações no banco através dessa ferramenta gráfica. Algumas coisas você tem a facilidade de editar graficamente, outras você tem que digitar os comandos mesmo, mas não lá na tela da linha de comando do MySQL, sim dentro dessa interface gráfica que é o Query Browser.